Alguma vez a gente já parou para pensar como uma planta realmente se alimenta? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa das questões mais importantes para a vida na Terra, o que, de fato, comanda a absorção de nitrogênio. E olha, a resposta é bem mais fascinante e complexa do que simplesmente o que está ali, disponível no solo. Essa é a grande pergunta, né? Vira e mexe, uma análise de solo mostra que tem nitrogênio ali, mas a planta ela está com todos os sinais de deficiência. É um paradoxo que esconde uma complexidade enorme e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E aqui tá a chave de tudo. O segredo não tá só na quantidade de adubo, sabe? Tá num balanço delicado, numa sintonia muito fina entre o que acontece dentro da própria planta e as condições que estão ao redor dela. Para a gente entender isso de verdade, a gente precisa começar a pensar na nutrição como um sistema todo integrado, onde várias peças têm que funcionar em perfeita harmonia. Vamos dividir esse sistema em duas grandes áreas de controle, para ficar mais fácil. Pensa assim, de um lado, a gente tem os fatores externos, ou seja, tudo aquilo que acontece no solo. Do outro lado, os fatores internos, que são os comandos que vêm da própria planta. A absorção de nitrogênio de forma eficiente acontece exatamente na intersecção desses dois mundos. Certo? Então vamos começar pelo ambiente externo. Pensa no solo como se fosse o palco onde toda essa história da absorção acontece. São as condições desse palco que vão ditar se o nitrogênio vai estar ou não acessível para a planta. Primeiro de tudo, nitrogênio não é tudo a mesma coisa. O nitrato, por exemplo, é como se fosse um viajante apressado. Ele se move com muita facilidade junto com a água e chega rapidinho nas raízes. Já o amônio, ele é mais lento, mais paradão, depende de difusão. E a planta ainda tem que gerenciar ele com cuidado para não virar tóxico. Só a proporção entre esses dois já muda completamente o jogo. E a água? A água é a verdadeira rodovia dos nutrientes. Se a umidade está ideal, o trânsito flui que é uma beleza. Se o solo está seco, a rodovia fecha. E o que acontece quando o solo está encharcado? Aqui vem o detalhe. A água em excesso acaba expulsando o oxigênio. A raiz literalmente fica sem ar, ela sufoca. E sem oxigênio, ela não consegue gerar energia para absorver absolutamente nada. Isso leva a gente direto para o oxigênio. Porque, olha, absorver nitrogênio não é um processo passivo, não. Exige energia. A raiz respira, ela usa o oxigênio para produzir ATP, que é a moeda de energia da célula. Sem ATP suficiente, aqueles transportadores de nitrogênio que ficam nas membranas, eles simplesmente param de funcionar. A temperatura funciona como se fosse o maestro dessa orquestra. Ela tem um efeito duplo. Nos extremos, seja no frio ou no calor, o metabolismo da própria raiz fica mais lento, como dá para ver aqui no gráfico. Mas não é só isso. A temperatura também comanda a vida dos micro-organismos do solo, que são a fábrica biológica que prepara o nitrogênio para a planta. Se eles não trabalham direito, não tem o que a planta absorver. E para completar esse cenário do lado de fora, a gente tem outras três peças-chave. O pH do solo, que age como uma fechadura, podendo travar ou liberar o nitrogênio. A atividade microbiana, que é a tal da fábrica que processa ele. E, claro, a arquitetura das raízes. Afinal de contas, uma planta só consegue absorver aquilo que as raízes dela conseguem alcançar e explorar. Ok, agora a gente vai virar a chave. Vamos sair do solo e entrar na planta. Porque ela não é uma espectadora passiva nesse processo todo. Muito pelo contrário, ela está no comando, regulando tudo ativamente, de dentro para fora. A planta tem um sistema de feedback super sofisticado. Ela fica monitorando o tempo todo os seus próprios níveis de nitrogênio. Se os níveis lá dentro estão baixos, ela acelera a absorção. Se os níveis estão altos, ela pisa no freio. É um controle muito preciso, baseado na necessidade real dela. Absorver e depois processar o nitrogênio tem um custo de energia altíssimo para a planta. Gasta energia para a raiz respirar, gasta energia para o transporte através das membranas e depois ainda mais energia para transformar esse nitrogênio em aminoácidos e proteínas. É um baita investimento metabólico. E de onde é que vem essa energia toda? Vem direto da fotossíntese. As folhas capturam a luz do sol, produzem açúcares, que são carbono e energia, e mandam tudo isso lá para baixo, para as raízes. Sem um bom suprimento de carbono vindo de cima, as raízes simplesmente não têm o combustível necessário para absorver o nitrogênio que está embaixo. A conexão é total. E qual é o motor que impulsiona essa engrenagem toda? A demanda interna. Folhas novas crescendo, frutos se desenvolvendo, sementes, eles funcionam como drenos que literalmente puxam o nitrogênio para dentro e para cima. Essa necessidade de crescimento cria uma força que comanda as raízes absorverem mais. Ou seja, é o próprio ritmo de crescimento da planta que dita o ritmo da absorção lá no solo. E assim a gente chega na síntese de tudo isso.
Fica bem claro que não dá para olhar para um fator de forma isolada. O grande segredo está na integração, no equilíbrio perfeito entre todas essas variáveis. Então, vamos conectar todos os pontos que a gente viu. A absorção depende, claro, da forma como o nitrogênio está disponível, depende da água e do oxigênio no solo, da temperatura e da vida microbiana, da saúde das raízes, mas também depende do status interno da planta, da energia que chega da fotossíntese e da demanda que é criada pelo crescimento dela. É uma rede completamente interligada. Portanto, o ponto crucial é este. O sucesso da nutrição não está na quantidade de adubo, mas sim no equilíbrio perfeito entre o ambiente, a raiz, o metabolismo e a demanda. É um sistema dinâmico, inteligente, totalmente conectado, que mostra para a gente que a vida de uma planta é uma conversa constante entre o que está dentro e o que está fora.